Eu não consigo encontrar a pessoa certa. Por quê? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena. Nesse vídeo eu vou falar sobre um grande problema de relacionamento, que é a dificuldade de encontrar a pessoa certa. A dificuldade de encontrar a pessoa certa pode acontecer por vários motivos. Eu vou falar dos 6 motivos principais. Primeiro, falta de definição de objetivo. A pessoa não saber exatamente quem ela quer encontrar, como é a pessoa que ela quer encontrar. E aí eu pergunto para você, como e onde procurar se você não sabe o que você está procurando? Por mais que você queira acreditar que você não está encontrando um bom amor porque eles não estão aparecendo, eles não estão cruzando o seu caminho ou eles não existem, a verdade é que essa dificuldade está partindo de você mesma. Esses problemas estão dentro de você. Por que eu digo isso? Porque se você não tem um objetivo definido, ou seja, você nem sabe que tipo de pessoa você deseja para se relacionar, você não encontra mesmo, porque é impossível a gente encontrar algo que a gente nem sabe o que é. Então você fica à mercê do que aparece. Você fica esperando passar alguém que vale a pena. E com isso, você considera qualquer pessoa como candidato válido. E esse não é o caminho para encontrar a pessoa certa. Esse caminho traz muita frustração, porque ele não apresenta nada que satisfaça. A gente precisa definir o que a gente quer. E aí entra a necessidade da autoconfiança e da boa autoestima para a gente ter peito para definir o que a gente quer e o que a gente não quer. Porque só assim a gente consegue focar no que a gente realmente quer. E só assim as coisas começam a acontecer. As pessoas certas começam a aparecer. Não se pode atirar sem mira, senão não se acerta alvo nenhum, não é assim? Por isso também a nossa autoestima e a nossa autoconfiança são tão importantes. Elas fazem a gente se permitir ser exigente quando a gente vai definir como é a pessoa que a gente quer para a nossa vida. Como é a pessoa certa para a gente. Tem aquela frase famosa do Lewis Carroll que diz assim: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, sem definir o que você busca, você não tem como saber o que buscar, como buscar e nem onde buscar. Segundo, momento de vida. O seu momento de vida é fator determinante na dificuldade de encontrar a pessoa certa. Se o seu momento de vida não estiver relativamente tranquilo, você fica sem condição interna de saber o que você quer, sem condição interna de procurar nos lugares certos e da maneira certa, sem condição interna até de perceber quando uma pessoa que pode ser a certa está passando bem na sua frente. Um momento de vida complicado ou difícil não é bom para encontrar a pessoa. Por quê? Sem condição interna, as pessoas erradas podem se engastalhar em você e na sua carência. O que seria um momento de vida complicado ou difícil que eu estou falando aqui? Seria aquele momento em que você está muito envolvida com emoções e acontecimentos que exigem seu tempo, sua atenção, sua energia, sua dedicação. Por exemplo,
Se você acabou de sair de um relacionamento e ainda não se recuperou, se você acabou de perder uma pessoa querida e ainda não viveu direito o luto, se a sua vida profissional está de cabeça para baixo por algum motivo, se a sua vida familiar e a sua condição de moradia, por exemplo, está enfrentando problemas sérios, né? Se um filho ou uma mãe está exigindo a sua total dedicação, ou pelo menos grande parte dela, né? Por problemas sérios de saúde, enfim. Um momento de vida complicado é sempre aquele que exige demais de você. Quando estamos sobrecarregadas de problemas internos e externos, acabamos baixando a nossa guarda com relação aos nossos limites, às nossas exigências e acabamos não tendo muita consciência do nosso valor. E isso também faz a gente se colocar perto das pessoas erradas e longe da pessoa certa. Por exemplo, se uma pessoa está em um momento complicado de precisar se dedicar a um filho ou uma mãe doente e acaba não tendo muita liberdade de horários, acaba não podendo ficar viajando, por exemplo, ou vira e mexe, acaba tendo que desmarcar uma coisa que estava combinada por algum agravamento aí do problema, né, para permanecer cuidando ali. Aí a pessoa pensa assim: bom, eu não posso escolher muito, não posso exigir muita coisa de alguém para me relacionar, porque eu tenho essas limitações. Então eu não tenho assim uma coisa sem limitação para oferecer. Então essa pessoa acaba passando por cima de coisas importantes que ela precisaria exigir sobre o caráter da outra pessoa. E isso faz com que ela considere as pessoas erradas para escolher. Terceiro, crenças limitantes. Por mais que você ache que as pessoas boas não estão cruzando o seu caminho porque elas são raras ou não existem, todos sabemos que elas existem sim e que elas podem estar cruzando o nosso caminho todos os dias sem a gente perceber. Porém, existem impedimentos chamados crenças limitantes. Crenças limitantes são falsas verdades nas quais a gente acredita piamente e com isso elas limitam a nossa vida. Essas crenças limitantes são plantadas na nossa mente desde a nossa infância e elas vão sendo alimentadas pela gente mesma e elas são confirmadas de um jeito torto, errado, pelas vivências que a gente acaba abraçando. Vou dar alguns exemplos de crenças limitantes. Não existem homens bons. Nenhum homem presta. Amor só traz sofrimento. Todos os homens traem. Nenhum homem é confiável. Nenhum homem interessante vai se interessar por mim. Ser feliz não é para mim. Sou muito feia, ou muito magra, ou muito gorda, ou muito simples para encontrar alguém legal. Eles não vão me querer. Percebe que todas essas frases que tantas pessoas ficam repetindo, né, para si mesmas e para as outras pessoas também, percebe que essas frases não correspondem à verdade? Não existem homens bons. Não é verdade. Todos nós conhecemos homens que são bons e muito bons. Nenhum homem presta. Não é verdade. Todos nós conhecemos homens que prestam e que têm um ótimo caráter. Amor só traz sofrimento. Não é verdade. Todos nós conhecemos pessoas que amam e que não estão sofrendo. Todos os homens traem. Não é verdade.
Todos nós conhecemos homens que não traem e homens que traem também. Nenhum homem é confiável. Não é verdade. Todos nós conhecemos homens bem confiáveis. Nenhum homem interessante vai se interessar por mim. Não é verdade. Primeiro, porque ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o dia de amanhã, se vai interessar ou não. Segundo, que ninguém sabe quais características em uma mulher seriam importantes para cada homem interessante. Ser feliz não é para mim. Não é verdade. O universo oferece infinitas possibilidades de felicidade para todas as pessoas. Quem foi que disse e provou que ser feliz não é para você? Que você não merece? Que você não está à altura? Sou muito feia, ou muito magra, muito gorda, ou muito simples para encontrar alguém legal. Eles não vão me querer. Não é verdade, porque eu, você e todo mundo conhece pessoas que não são bonitas, que não têm o peso ideal, que não têm um status ou uma cultura ideal e que estão muito felizes amorosamente. Essas crenças, então, podem impedir que você perceba uma boa pessoa chegando. Podem fazer com que você trate essa pessoa de uma forma errada, baseada nas suas crenças limitantes, né? Podem fazer você desacreditar em você mesma. Elas podem fazer você deixar passar a pessoa certa, achando que você não merece, ou que aquele cara é como todos os homens que traem, por exemplo. Quarto motivo: equívocos nas atitudes de atração. Por mais que você acredite que precise se preparar de um determinado jeito para atrair candidatos, para então avaliar se são candidatos válidos para você, você pode estar errando justamente nessa preparação. E o que é essa preparação? É o jeito que você se produz. E eu não estou falando da produção do seu look, não. Ou seja, cabelo, roupa, maquiagem. Enfim, a sua aparência, né, faz parte da sua produção. Mas a parte mais importante da sua produção é o conjunto de atitudes, de gestos, de palavras, de perfil nas redes sociais. Aquele conjunto de atitudes que você produz na tentativa de ficar atraente aos olhos dos homens, de preferência ao homem certo. Muitas mulheres erram justamente aí, porque ninguém sabe o que é que o homem que você deseja acha atraente de verdade. Só ele sabe. E pode ser que para ele você seja muito mais atraente do jeito que você é, sem os apelos de parecer ser diferente no seu jeito de ser. A sua autoprodução, essa sua produção de atitudes, postura, além de natural, ela precisa estar focada no que você realmente quer. E o que permite que as suas atitudes de atração estejam alinhadas e focadas em trazer felicidade para você é a sua autoconfiança e a sua autoestima, a sua serenidade. Claro que se produzir externamente faz parte, né? Fazer um charme faz parte, seduzir faz parte. O que não pode fazer parte é tudo isso não estar de acordo com o que você realmente é e também com o que você realmente deseja para você. Por exemplo, algumas pessoas ficam publicando nas suas redes sociais dicas de que estão sozinhas e a fim de encontrar alguém. Só que de uma maneira, de uma forma que mostra muita carência e ansiedade. Em seguida, elas passam a publicar indiretas para alguém que elas querem e que não estão conseguindo. Aí, logo em seguida, elas passam a publicar lamentos meio dramáticos pelo fracasso da tentativa. Diante dessa dinâmica,
Pessoas que não valem a pena percebem que ali está uma presa fácil. E os bons candidatos acabam não se interessando. Quinto motivo de você não encontrar a pessoa certa: visão prejudicada. Você pode estar com a sua visão, a sua percepção prejudicada na hora de avaliar as pessoas que cruzam o seu caminho. Então, pode estar acontecendo de você não estar enxergando direito as pessoas que se aproximam de você. Ou seja, julgar que a pessoa que não se encaixa é a ideal para investir e ignorar uma boa pessoa por julgar erradamente que ela não serve para ser escolhida. Essa cegueira pode acontecer por várias causas. Vamos falar de 3 causas que eu considero de maior peso. A primeira causa dessa cegueira é a carência. A nossa carência é mestra em colocar uma cortina negra na frente dos nossos olhos, né? Quando alguém cruza o nosso caminho. A carência gera uma ansiedade, uma pressa, uma urgência que tende a deixar passar muitos detalhes importantes que precisariam ser observados. E aí, a gente desconsidera rápido demais alguém que poderia ser a pessoa certa. Ou a gente já considera depressa demais alguém que, na verdade, não tem nada a ver com o avatar que a gente quer para a vida da gente. A ansiedade faz a gente abraçar possibilidades ruins e excluir possibilidades boas. Pela ruim ser algo que acontece mais rápido. Essa pressa que a carência faz a gente dar uma cegada na gente. A mesma pressa que não deixa a gente observar com atenção cada pessoa que se aproxima, não deixa a gente ver uma outra coisa também, que esperar um pouquinho para ver se aquela pessoa vale mesmo a pena, pode fazer a gente perder muito menos tempo do que ir escolhendo correndo, né? E acabar perdendo muito mais tempo, né? Quando a gente opta por alguém nada a ver porque escolheu rápido. Porque a gente teve que escolher, viver aquela história, sair daquela história para depois começar a procura tudo de novo. A segunda causa dessa cegueira é a nossa criança interior. Todos nós carregamos uma criança dentro de nós, que é feita das nossas impressões, nossos primeiros sentimentos, das nossas lembranças, das experiências que foram acontecendo na nossa vida desde o nascimento. Assim, essa nossa criança interior tem um registro de vivências que trouxeram desde a nossa infância prazeres, dores, medos. Ela é a responsável pelo nosso lado criança, aquele lado bom e leve. E se ela for uma criança interior ferida, ela é responsável pelos nossos medos infundados, inseguranças, imaturidade. Na hora de avaliar as pessoas que cruzam o nosso caminho, essa nossa criança interior pode fazer uma enorme confusão. Como? Pode acontecer de você conhecer alguém e de imediato não ir com a cara da pessoa e já deletar a possibilidade de qualquer abertura com essa pessoa, sendo que poderia ser uma ótima pessoa para ser seriamente considerada. Acontece que você pode ter gravado na sua memória, sem você ter consciência disso, alguma pessoa que fez mal a você na sua infância e que pode ter semelhança com essa nova pessoa que você acabou de conhecer. Olha, pode ser semelhança física, pode ser o tom de voz, pode ser algum gesto da pessoa, pode ser uma risada. Então,
Mesmo que você nem se lembre de nada disso, a sua criança interior já repele a pessoa e você simplesmente descarta, sem motivo aparente. E pode acontecer o contrário, você se encantar com alguém do nada por causa da lembrança inconsciente de alguém que fez muito bem a você. E você acabar aprovando a pessoa que você acabou de encontrar, sendo que ela não tem nada a ver com aquela pessoa da sua infância que te fez bem, né? Que era uma boa pessoa. E é assim que essa criança interior colabora para a nossa cegueira, na hora que a gente fica conhecendo alguém. A terceira causa da cegueira é o palpite infeliz das pessoas à nossa volta. Algumas pessoas à nossa volta podem atrapalhar a nossa visão sobre uma pessoa que a gente não conhece. Se essas pessoas impuserem a visão delas no nosso olhar de avaliação, né, no nosso serve e não serve, porque a visão das outras pessoas passam por influências internas delas, né? Dependem de experiências delas, da carência delas, das intenções delas, né? E das crianças interiores de cada uma delas. Claro que existem casos em que outras pessoas conhecem bem, né, esse candidato que você está conhecendo, esse candidato ao seu amor, né? E elas podem ter informações importantes sobre essa pessoa para revelar para você, né? Mas essas informações precisam ser baseadas em fatos, apenas em fatos. Os palpites baseados em impressões das outras pessoas vão atrapalhar demais a sua visão sobre quem está ali na sua frente, porque elas vão fazer uma mistura das emoções e intenções delas com as suas emoções e intenções. E aí as impressões vão todas se misturar. Comigo já aconteceu de escolher uma pessoa porque uma amiga muito próxima na época já conhecia. E a pedido dele, né, ela resolveu dar uma ajuda, um empurrão para eu engatar uma história ali com ele. Então ela fez a maior campanha, falou todas as características boas que ele tinha, falou de aspectos maravilhosos da personalidade dele. Olha, falou até quanto ele estava ganhando, né, por mês, para me mostrar que era alguém que não ia me trazer problemas, vamos dizer assim, né, e que eu podia ficar tranquila. Mas acontece que isso não me deixou prestar atenção, não me deixou avaliar pelos meus próprios sentimentos e impressões. E eu peguei e topei encarar uma tentativa. Só que isso daí não me permitiu perceber que ele não correspondia ao meu avatar de escolha. Não por nada grave, mas, por exemplo, eu gosto de pessoas que dão valor à própria saúde, entendeu? E ele não era assim. Ele vinha protelando uma cirurgia de catarata há 2 anos e estava quase sem enxergar por causa disso, entendeu? Por pura negligência consigo mesmo. Eu gosto de pessoas que se adiantam em atitudes óbvias, por exemplo, levar a própria bebida quando vai na casa de alguém, né? Eu gosto de pessoas que se adiantam em decidir ir embora da minha casa, por exemplo, sem que eu precise falar, olha, já está na hora de você ir embora, porque o fim de semana já acabou, né? E a vida segue na segunda-feira. Enfim, os palpites não me deixaram perceber essas pequenas coisas. Não me deixaram perceber que ele era uma pessoa sem atitude, uma pessoa lenta e sempre muito sem decisão, né? Eu é que tinha que decidir se a gente ia se ver, se a gente não ia se ver, se a gente ia fazer amor, se a gente não ia fazer amor, enfim. E já me aconteceu também de excluir a possibilidade com uma pessoa por palpites de um amigo que me deu dicas negativas sobre essa pessoa. Só que
se tratava de uma impressão dele criada por divergências profissionais. E eu não sabia, então eu confiei na visão dele, ele já conhecia. Aí depois de um tempo eu fui percebendo, entendeu? Que o cara era legal, ele acabou vivendo uma história com uma outra pessoa que eu conheço e eles estão super bem há muitos anos e ele é um excelente homem. Sexto, não querer encontrar a pessoa certa. Algumas vezes a pessoa não quer encontrar a pessoa certa, ela não está bem ou ainda não se recuperou de uma relação aí passada, né? Quer permanecer um tempo sozinha com ela mesma. Ou então ela está num momento de vida complicado para começar uma história. Se é assim, ótimo, né? Nesse caso, não querer encontrar alguém é a melhor coisa que ela faz, né? Porém, existe uma outra situação, que é a pessoa querer a todo custo encontrar alguém e o não querer está inconsciente. Funciona assim. Você quer encontrar a pessoa certa, quer ser feliz no amor conscientemente. Só que lá no fundo, lá no seu inconsciente, você não quer. Ué, mas como é isso? Se eu quero e pronto, né? Então não é tão simples assim. Algumas pessoas estão com tantas dores maltratadas dentro delas, vivências mal resolvidas e mal entendidas por elas. Outras pessoas estão tão presas em emaranhamentos sistêmicos ou em sentimentos de culpa, tão impedidas por crenças limitantes que elas se sabotam no amor. É a famosa autossabotagem. Então a pessoa quer um amor, vai atrás de conseguir uma pessoa e acaba fazendo tudo para não conseguir, sem nem mesmo perceber. No caso de dores maltratadas, a pessoa se sente tão machucada e sem solução para sua ferida, talvez por não ter esperado, né, a sua recuperação, talvez por ter partido para a próxima busca com pressa demais, né? Por causa da ansiedade ou talvez pela gravidade do sofrimento que teve na última relação ou nas relações anteriores, né? Que no fundo ela torce para não conseguir encontrar uma pessoa com medo de sofrer tudo de novo. A nossa mente é danada, ela tende a preferir os caminhos que ela já conhece, por ser mais fácil lidar com situações que ela já sabe como é que funcionam, como acontecem. Então, ela nos conduz por esses caminhos conhecidos, né? Quais são os caminhos? Eleger pessoas erradas, passar por dores já conhecidas, continuar sozinha. Por quê? Porque são situações de sofrimento, mas que você sobreviveu a elas. Então fica mais fácil para nossa mente deixar tudo como está, ou como já esteve um dia e passou. Trilhar caminhos novos é mais trabalhoso para nossa mente. Então ela dá um jeito da gente não conseguir criar caminhos novos, mesmo sabendo que o jeito antigo não funcionou para trazer felicidade. No caso dos emaranhamentos sistêmicos, a pessoa faz de tudo sem perceber para manter o padrão de histórias infelizes das mulheres de outras gerações da família. Funciona assim: se a sua irmã mais velha não conseguiu ser feliz, então você também não pode conseguir, para você ser solidária a ela. Se a minha mãe nunca conseguiu encontrar a pessoa certa, eu também não posso encontrar, não posso conseguir. Eu tenho que ficar fiel e solidária a ela. Aí você pode me dizer, mas eu nunca pensei assim. Será que não? Porque essas linhas de raciocínio, elas não são conscientes.
elas acontecem sem você perceber, sabe? A vida amorosa infeliz das mulheres das gerações passadas da nossa família traz uma espécie de obrigação moral, sabe? Uma lealdade. Parece que a gente tem que ficar leal, a gente tem que se manter infeliz por elas terem sido infelizes também. Então a gente sabota a nossa vida amorosa para ser fiel a elas. Procura saber da vida amorosa da sua mãe, das suas avós, suas bisavós, tataravós e observe se há um padrão de infelicidade que vem sendo mantido aí. Pesquisa para saber se esse é o seu caso também. Isso aí chama emaranhamento sistêmico. É como se a gente sentisse que não tem o direito de ser feliz, sendo que elas foram infelizes. E tudo isso é vivido de forma não consciente e faz com que a gente se auto-sabote na vida amorosa, desde a avaliação errada ao escolher alguém até todas as atitudes durante um relacionamento. No caso de autopunições, a pessoa se julga em falta com alguma pessoa ou alguma situação do seu passado, ou se sente culpada por alguma atitude no passado e não consegue entender ou resolver essas culpas, né? Então, aí elas decretam que elas são culpadas e elas já dão a sentença de não merecimento. É como se dentro dela algo dissesse assim: fiz coisas erradas, então eu não mereço ser feliz no amor, não mereço encontrar a pessoa certa, eu tenho que ser infeliz mesmo, é isso que eu mereço. Gente, o sentimento de culpa é muito destrutivo e costuma tirar da pessoa a condição de pensar com mais clareza e menos dureza sobre o que fez a ela errar no passado. A pessoa errou porque é má? Ou ela errou porque naquele momento da vida dela ela não tinha condições de fazer diferente? Muitas vezes a culpa tem a ver com perdas e fracassos que nem foram provocadas pela pessoa, mas a pessoa se sente culpada, sabe por quê? Por não ter conseguido salvar a situação, evitar de alguma forma. Ela fantasia que ela poderia ter tido atitudes salvadoras ali que ela não teve. Existem culpas que torturam as pessoas por anos, muitas vezes pela vida inteira, e elas seguem na vida em movimentos de autossabotagem sempre, que trazem infelicidade em vários setores da vida dela. A pessoa vai fazendo tudo para ser infeliz pela vida fora e sempre pensando que os motivos estão nos outros. Os motivos estão na própria vida, o motivo está em Deus, o motivo está nas circunstâncias, em acontecimentos alheios à sua vontade, né? A pessoa não percebe que é ela mesma que está promovendo a infelicidade dela. Algumas pessoas se sentem com culpa simplesmente por estarem vivas, enquanto outras pessoas, entes queridos, se foram. Olha, o pior juiz que você pode ter para julgar você é você mesma. No caso das crenças limitantes, elas também entram nas autossabotagens, né? Na história da pessoa querer encontrar a pessoa certa, mas no fundo não querer. Por exemplo, se você tiver a crença limitante que diz ser feliz não é para mim, a sua mente vai obedecer esse seu comando e não vai criar caminhos para você encontrar a pessoa certa. Se você tiver a crença limitante que diz amor só traz sofrimento, a sua mente não vai criar caminhos para você conseguir um amor, porque você diz que ele só traz sofrimento. Se você tem a crença limitante que diz assim, eu não mereço ser feliz no amor,
a sua mente vai obedecer e não vai criar caminhos para você encontrar a pessoa certa, porque você diz que você não merece. E assim por diante. Se eu te perguntar assim, por que é que você não consegue encontrar a pessoa certa? E você fizer uma lista de motivos, essa lista vai estar repleta de crenças limitantes. Faça isso. Tenta fazer uma lista com 30 respostas, não menos do que 30. Dessas respostas aí, 29 ou 30 são crenças limitantes, eu tenho certeza. Se você fizer isso, você vai saber de 30 crenças limitantes que precisam ser seriamente trabalhadas por você. Encontrar a pessoa certa acaba sendo consequência natural se você conseguir cuidar com dedicação desses 6 motivos que eu apresentei para você aqui nesse vídeo. Eu vou repetir os 6 para você relembrar. Primeiro, falta de definição de objetivo. Segundo, momento de vida inapropriado. Terceiro, crenças limitantes. Quarto, atitudes equivocadas de atração. Quinto, visão prejudicada. Sexto, inconsciente não querer encontrar a pessoa. Existem meios para cuidar de todos esses motivos. E a primeira coisa, a porta principal para conseguir cuidar de tudo isso dentro de você é você querer cuidar. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa aí o seu like e compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desses assuntos ou que estejam precisando ter contato com eles. Muito obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.